E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito do que está acontecendo aqui em Portugal e o porquê que muita gente está deixando o país. É claro que vocês já devem saber o principal fator, que é o baixo salário mínimo, só que a gente vai bem além disso. E eu quero trazer para vocês em tópicos, para a gente poder bater um papo sobre isso e até mesmo discutir sobre esse assunto aqui nos comentários. Tudo bem? Bom, eu tenho que me apresentar, né? Eu me chamo Daniel, estou aqui em Portugal há 7 anos e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, onde a gente bate papo a respeito de imigração, a respeito do país, a respeito até mesmo da obra que a gente está fazendo aqui em casa, que graças a Deus também vai estar incluído nesse vídeo, porque se não fosse essa escolha que a gente fez, provavelmente estaríamos no Brasil há muito tempo. Então, deu para ver que eu tenho muita coisa para falar. E para começar, desde alguns poucos anos atrás, há 2 anos, até mesmo no ano passado, eu comecei a notar muitas notícias dizendo que falta mão de obra em vários setores da economia portuguesa. E isso se deve principalmente à saída, ao êxodo de imigrantes aqui do país. E os setores que vêm confessando que a mão de obra está faltando, até mesmo correndo o risco de deixar de operar, é, por exemplo, uma notícia que saiu recentemente dos motoristas de aplicativo, que tem muitas empresas fechando, tem muitas empresas com carros, veículos parados, porque não tem mais motoristas disponíveis para poder executar esse trabalho. O setor também de cuidados com idosos, os asilos, está faltando gente para poder fazer o trabalho pesado. Outro que anotei aqui também, o setor de hotelaria, está faltando gente. O setor de alimentação, que seria no caso restaurante e cafés. Por exemplo, também na agricultura, já vem aí há um bom tempo, eles já vêm avisando que está faltando gente para poder fazer o trabalho pesado. Além disso, a construção civil, com certeza, né? Porque a construção civil é um lugar que é um segmento, é um setor que muitas pessoas acabam adentrando, principalmente quando iniciam a vida em um novo país, porque é um segmento que muitas vezes não exige muito treinamento, não exige nenhuma especialização, muitas vezes, apenas a escolaridade mínima. Então muitas pessoas acabam até mesmo recuperando o investimento que fizeram para poder imigrar de uma maneira muito rápida na construção civil, porque é um lugar que tem muitas portas abertas e que muitos nativos não optam por trabalhar justamente por ser um trabalho extremamente braçal, tá? E além da construção civil, também eu vi uma notícia falando a respeito dos médicos. Aqui em Portugal está faltando médico de família e o país chegou a fazer um projeto a fim de atrair médicos brasileiros, só que foi um fracasso enorme, porque as vantagens que eles listaram para poder trazer esses médicos, ou melhor dizendo, os benefícios, não foram tão interessantes assim para esses médicos largarem seus países de origem, no caso o Brasil, né, e até mesmo, se eu não me engano, envolveu outros países da América Latina, e a galera simplesmente recusou por não achar viável essa proposta e não achar viável toda essa mudança de vida pelo que eles estavam oferecendo, tá? Então a gente vê que está faltando várias pessoas em vários setores aqui de Portugal, seja público, privado, empresas públicas, privadas, seja trabalhos com uma especialização maior ou até mesmo sem nenhuma especialização. E simplesmente as pessoas estão largando o país por N motivos. Agora a gente vai trocar uma ideia do porquê que as pessoas estão saindo de Portugal. O primeiro ponto que tem afastado muitas pessoas, até mesmo da possibilidade de vir para o país, é simplesmente o salário mínimo insuficiente. Se as pessoas que estão vindo para cá vêm sem nenhuma especialização em alguma área profissional, bem provável que ela vá receber o salário mínimo. Até mesmo com alguma especialização, ela não recebe muito além do salário mínimo, dependendo dos casos, tá? Porque por mais que você seja muito bem treinado, formado, com algumas especializações, se você não tem tempo de casa,
dificilmente você vai receber uma diferença salarial muito grande de alguém que recebe o salário mínimo. Talvez você receba no máximo o dobro e quem sabe o triplo, né? Só que quando a gente usa o salário mínimo de Portugal para servir de base para alguma coisa, a gente sabe que é um salário muito baixo. Por quê? Você chega aqui no país, você se depara com uma ausência tremenda do Estado a respeito de ajuda de custo, tá? Eu não estou falando que precisamos que o Estado pague nossas contas. Eu estou falando que em vários países da União Europeia, as pessoas, os contribuintes, eles têm ajuda de custo para N setores, N segmentos. Seja com a moradia, se a pessoa paga 600 euros em um aluguel de um T1, que é um apartamento de um quarto, ela consegue uma porcentagem de ajuda do Estado para poder arcar com esse aluguel. Por exemplo, nem precisa ir muito longe, aqui do lado, na Espanha, a gente consegue encontrar combustíveis mediante a situação global. A gente sabe que o combustível está cada vez mais caro. E a Espanha está ajudando os contribuintes a pagarem cada vez menos ou manter um preço tangível no valor do combustível, seja ele gasolina ou diesel. Então a gente está vendo que Portugal simplesmente se ausenta de qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de suporte para as pessoas que recebem o salário mínimo, e a gente consegue notar que Portugal não foi feito para quem vem sem nenhuma especialização. E se mesmo assim a pessoa se atrever a vir para cá, ela sabe que ela está sendo encurralada cada vez mais para fora do país. E aí, em contrapartida, a gente pode falar das pessoas que têm especializações e pensam em vir para cá. Na verdade, muitas vezes eu acho que elas nem pensam em vir para cá, porque se for para seguir a mesma burocracia, até mesmo de países mais fortes, onde ela vai receber, por exemplo, eu citei para vocês a respeito dos médicos de família. Se ela parar para analisar, Portugal oferece alguns benefícios que, enfim, não foram tão interessantes para os médicos lá do Brasil que viram esse projeto. Por isso que o projeto também acabou falhando. Mas se a gente parar para analisar, compensa muito mais a pessoa ela cumprir requisitos de países que pagam 2 vezes mais no salário mínimo. Ou seja, se ela recebe, né, se o contribuinte recebe 1.200 euros de salário mínimo, na Espanha, no bruto ali, né, 1.200 euros, por exemplo, eu não sei qual o valor atualizado, mas é mais ou menos por aí, no bruto, né. Na França, que está por volta de 1.700 euros brutos, faz muito mais sentido ela ir para esses países a fim de ganhar muito mais. Se for para seguir regras ou burocracias, enfim, né, alguns requisitos, que seja de países que vão me retribuir, que vão pagar melhor o meu horário de trabalho, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu anotei para vocês, o salário mínimo altamente insuficiente e total ausência do Estado para com os contribuintes para poder ajudar a arcar com esse peso, que para quem recebe o salário mínimo aqui em Portugal sabe que no final do mês a conta não fecha. Muitas vezes você acaba sobrevivendo ao invés de viver. Aí quebra completamente aquela ideia de vou viver na Europa. Não, eu vou sobreviver na Europa, que é a realidade de muita gente que recebe o salário mínimo. Só um detalhe que eu acho importante colocar aqui nesse vídeo, nesse ponto. Quando eu falo que as pessoas que recebem um salário mínimo, elas são as mais prejudicadas e acabam realmente reimigrando ou o próprio nativo saindo do próprio país, eu não estou falando que todo mundo recebe o salário mínimo, tá? Mas estou falando que pelo menos a maioria que recebe o salário mínimo aqui no país, que não mora na casa dos pais, que tem que se virar, que tem que pagar a conta, vê que a realidade não fecha e a conta não fecha no final do mês, beleza? O segundo ponto, que eu acabei abordando um pouco nesse primeiro, que é a respeito do aluguel alto, cada vez mais alto o aluguel. Desculpa, a gente vê que o Estado recentemente colocou um limite a respeito dos calções que os proprietários podiam pedir para o novo inquilino, né? Mas a gente vê que mesmo assim o cenário está caótico. Basicamente, se você for alugar uma casa,
uma casa simples aqui em Portugal, um apartamento simples, pequeno, tá, gente? Nada de luxo. E muitas vezes sem mobília nenhuma. Você vai pagar no mínimo 600, 700 euros. E esse valor, eu já cheguei a comentar em outros vídeos aqui do canal, se equipara, até mesmo passa, por exemplo, de uma vida em Paris. Aí você pensa, caramba, eu vou morar em Braga e pagar 800 euros em um T1, ou eu vou morar em Paris, que vai me dar muito mais oportunidade e vou ganhar muito mais. É claro, existe a vida em Portugal que é completamente diferente da vida que existe na França, né? Mas a gente sabe que lá as coisas acontecem numa velocidade muito mais rápida e o transporte público muitas vezes é muito mais eficiente do que em Braga, por exemplo, que é aqui no norte de Portugal. Então, assim, a gente não consegue comparar o que o morador ele tem de benefícios, mas a gente consegue comparar o valor do aluguel. E, tipo, não faz sentido nenhum. Eu sei que Braga tem suas qualidades, eu sei que Porto tem suas qualidades, eu amo a cidade do Porto. Lisboa também tem suas qualidades, mas o que o contribuinte recebe, principalmente aqui no país, e até mesmo quando a gente fala de infraestrutura, seja de transporte público, enfim, é ver que a conta não fecha, porque o valor que ele está pagando seria equivalente a um país muito mais forte aqui do bloco europeu, né? Seria o equivalente ao aluguel de um país muito mais forte aqui do bloco europeu, tá? Então, eu mesmo consigo relatar para vocês que se não fosse Deus na nossa vida e a gente comprar essa casa, que eu estou tendo o prazer de gravar esse vídeo logo pela manhã, gente, se a gente não tivesse escutado essa intuição, ou se você acredita em Deus, se a gente não tivesse escutado Deus, a gente provavelmente já estaria no Brasil faz tempo, porque Portugal se tornou uma máquina de encurralar pessoas que não têm nenhuma especialização. Não que a gente não tenha, né? Eu tenho curso em elétrica, a Sarinha é bióloga, a minha noiva é bióloga, então a gente tem especializações, mas muitas vezes você não consegue ter a oportunidade nesse segmento, se bem que na minha área foi bem tranquilo, em 7 dias eu consegui trabalho, mas muitas vezes não é interessante, o salário aqui não é tão bom para você arcar com tamanha responsabilidade perto do que, enfim, você vai receber em troco, de volta, né? Então a gente vê que muitas vezes compensa mais trabalhos que exigem menos responsabilidade e que você ganhe um valor ali próximo do que uma pessoa com mais responsabilidade acaba ganhando, tá? Então você vê que o salto salarial não é tão grande perto muitas vezes da responsabilidade de que cada cargo exige, tá? Mas enfim, é importante a gente investir na gente, só que até mesmo voltando para o ponto do salário mínimo, como é que você investe em você, sendo que no final do mês a conta não fecha, né? São escolhas, tem gente que prefere se especializar cada vez mais, ou ao menos tentar se especializar cada vez mais, e já mesmo imigrar para um país muito mais preparado, né, onde ele seja muito mais pronto, com mais diploma, mais currículo. E tem gente que acha que ao vir para cá, ou ao menos achou, né, que nem todo mundo vem para cá para poder conhecer Paris, para poder conhecer a Europa toda, mas também para agregar no seu currículo, no seu histórico profissional. Então essas pessoas veem que como é que eu vou fazer cursos, como é que eu vou aprender, sendo que no final eu não consigo, enfim, né, pagar nem a conta de aluguel, né, porque, desculpa, porque o aluguel está tão alto que chega ao ponto de uma pessoa da família ou cônjuge ter que trabalhar só para pagar a chave do aluguel. Então por isso que eu falo para vocês, se não fosse essa casa, a gente, até acabei passeando um pouco aqui sobre os assuntos, mas se não fosse essa casa, a gente estaria há muito tempo no Brasil, porque a conta não fecha, cada vez mais caro os aluguéis e por um espaço cada vez menor, sendo que o Estado ele não vai te dar nenhum apoio a respeito dessa crescente desenfreada nos preços e também, enfim, né, você não vai ter tantas facilidades ou tantos benefícios, ou ver o seu imposto, né, que você paga, a sua contribuição, voltar para você. Você não vê um sistema de transporte público eficiente dependendo do lugar. Se você não mora nas principais cidades aqui de Portugal, Porto ou Lisboa, você dificilmente consegue sobreviver sem carro. E aí a gente está falando que
O carro já tem o seu valor, muitas vezes você consegue um carro mais baratinho, só que aí tem que ter o seguro do carro obrigatório, que já é caro pra caramba. Então, no final da balança, você vê que você sai mais devendo do que conseguindo juntar algum valor no final do mês, tá? Principalmente para quem vive de aluguel. Por isso que eu falo para vocês que a nossa escolha foi muito assertiva de ter comprado. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo em ter comprado uma casa. A gente não comprou uma casa, a gente comprou uma ruína. E aí eu convido vocês a acompanharem os vídeos que a gente está fazendo, a playlist de reforma, que até então a gente está reformando, tem muita coisa para ser feita aqui na casa, mas a gente não comprou uma casa, a gente comprou uma ruína, uma casa que estava em ruínas, né? E a gente está com muito suor, muito sangue derramado, transformando ela em uma casa confortável para a gente. Tudo bem? Então assim, porque se você for comprar uma casa, até mesmo hoje em dia, se você comprar uma ruína, você vai pagar muito caro, muito caro mesmo, tá? Então, deixando de ser interessante esse modelo de você comprar uma ruína, reformar, eu vejo que com o passar do tempo está começando a ficar desinteressante esse caminhar aqui em Portugal para poder fugir desse problema dos aluguéis altos. O outro ponto que desanimou muita gente aqui em Portugal é a respeito do limbo administrativo a respeito de documento. Gente, imagina você estar aqui em Portugal dentro dessa realidade que eu mencionei para vocês, onde muitas vezes a pessoa que recebe o salário mínimo vê que a conta não fecha no final do mês, só que ela está regular, ela está trabalhando numa empresa que, enfim, emitiu ali, que fez um contrato formal, ela está segura de onde ela está trabalhando, ela tem os seus direitos, os seus deveres, ela está cumprindo o que tem que ser cumprido. Agora, a partir do momento que ela se torna irregular e essa culpa da irregularidade não é dela, como por exemplo eu conheço várias pessoas que estão há anos com documento irregular, elas simplesmente se jogam ou começam a viver em um mundo de muitos riscos, porque quando você fica irregular num país, você simplesmente acaba ficando à mercê de maus empresários, por exemplo. E no caso, por isso que eu coloquei esse ponto nesses motivos da saída em massa, né? Porque quando você fica refém de pessoas mal intencionadas, você acaba muitas vezes trabalhando e não recebendo. Então tem tudo a ver com dinheiro também, tem tudo a ver com o risco de estar aqui em Portugal e você estar num país onde você traçou algumas metas e você se vê indocumentado, você se vê irregular e simplesmente correndo risco esse que antes você não corria, mas agora você está correndo porque existe um limbo administrativo a respeito da documentação dos imigrantes e aí você se vê ali naquele meio, naquele miolo de pessoas que, enfim, está lutando, está tentando ser ouvido para poder, quem sabe, conseguir renovar o documento e aí você se vê irregular, e aí você tem filho, você tem a sua esposa, o seu marido e simplesmente, olha, estou irregular, tenho que procurar um outro trabalho porque o contrato vai acabar no trabalho que eu estou, né? E aí eu tenho que procurar talvez uma empresa pequena para poder fazer dinheiro. E aí se a pessoa se machuca, por exemplo, no trabalho, a chance dela receber o dinheiro já é menor, porque né, a gente sabe que existe o risco do patrão não pagar a pessoa porque ela não tem contrato, porque ela está irregular. E é um ponto que eu vou comentar daqui a pouco durante esse vídeo, que infelizmente é muito interessante as pessoas estarem irregulares aqui no país, tá? Eu acredito, a minha opinião, tá? É que esse limbo administrativo seja um caso pensado. Eu já cheguei a falar isso em um outro vídeo, mas nesse daqui eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre esse ponto e falar também quem ganha. Só que antes de falar quem ganha com essa realidade, o último motivo que eu acredito que tem feito as pessoas deixarem Portugal, não somente nos dias atuais, mas sempre, foi o preconceito pela pessoa ser estrangeira. Só que eu vejo que atualmente o buraco ele está mais embaixo, porque as coisas mudaram muito de uma forma muito rápida, ou ao menos não mudou, mas as pessoas perderam o medo de mostrar quem elas são. Não, eu não estou falando que todos os portugueses são assim. Existem pessoas incríveis, tem pessoas que, pô, são super do bem, são irmãos, sabe?
mas a gente sabe que quando, por exemplo, numa arquibancada de futebol, porque as pessoas elas se mostram quem elas são, porque elas estão rodeadas de pessoas e elas estão muitas vezes invisíveis, então elas conseguem falar, fazer a bagunça delas, xingar, algo que é, assim, talvez seja semelhante, parecido com a internet. Eu vejo que as pessoas elas têm essa coragem na internet porque elas estão no modo anônimo, né? Modo anônimo, sai um pouco estranho. Mas eu vejo que em Portugal está acontecendo esse efeito também, porque tem muita gente perdendo medo de mostrar um lado negativo de si mesmo, porque vê que existem representantes lá na cúpula, lá de cima, que também são assim, que também não têm medo de mostrar, ou que até mesmo incentivou essas pessoas a não terem medo de mostrar quem elas são e o que elas pensam. Então a gente viu, por exemplo, as eleições e até mesmo outdoors falando que os imigrantes não podem viver de subsídios e, enfim, né, que as pessoas elas não trabalham, que as pessoas vivem encostadas no Estado, o Estado que arca com o custeio dessas pessoas. Só que aí eu faço uma simples pergunta para vocês: se tudo isso fosse verdade, por que os imigrantes estão saindo em massa? Não faz sentido. Você vê que essa oratória acaba caindo por terra porque... Então explica esse motivo. Por que as pessoas estão deixando Portugal em busca de uma vida melhor? Porque se elas estivessem recebendo o apoio do Estado, uma vida, né, 100% estatal, onde o Estado pagasse a comida delas, pagasse o aluguel, pagasse tudo, será que elas realmente sairiam aqui de Portugal? Eu tenho minhas dúvidas, hein? Mas, enfim, isso aí eu deixo para vocês aí nos comentários. E agora o ponto que eu acho extremamente importante, que são as pessoas que mais lucram com isso, né? Com o limbo administrativo que eu cheguei a citar para vocês. Primeiro, o país. Gente, de longe o país acaba ganhando demais com esse limbo administrativo a respeito do tratamento com os estrangeiros aqui em Portugal, porque o imigrante, o estrangeiro, ele acaba ficando retido entre suas fronteiras. Porque até então, quando o imigrante ele tem, né, ou ao menos tinha a sua autorização de residência regular, ele conseguia entrar numa empresa portuguesa que trabalhasse, por exemplo, na Alemanha, que prestasse serviço na Alemanha, por exemplo. Então ele ia conseguir um salário até maior e até mesmo se regularizar na Alemanha ou na França, ou enfim, né? Tem muitas empresas portuguesas que estão em Luxemburgo também e faz muito dinheiro, consegue ter um lucro muito grande porque lá paga-se bem, as pessoas têm mais dinheiro, então elas estão mais dispostas a investir. Mas o fato deles de Portugal estar ganhando muito com isso é que isso já não é mais uma possibilidade para essas pessoas que estão irregular. Elas obrigatoriamente têm que ficar aqui em Portugal e até mesmo não se beneficiar, por exemplo, da diretiva, né, que eu anotei aqui, que é 2024/1233. É uma diretiva que permite com que um cidadão regularizado em um país do grupo, né, da União Europeia e os países aderentes a isso, né, que eles consigam, enfim, escolher um outro país para poder viver. Não é uma autorização de residência global, pelo que entendi, mas é uma autorização de residência que vai ser, de uma certa forma, aplicável para um outro país também aqui do bloco europeu. Então ele consegue trabalhar em um país que paga ali muito mais do que em Portugal. Eu acredito que esse ponto vai ser vai ser um lançamento de imigrante que vocês não têm ideia. Eu acho que assim, vai ser um momento, um marco tão forte aqui em Portugal, que se eles já estão sentindo falta de mão de obra até então, sem com que essa diretiva esteja sendo devidamente relatada, né? Porque pelo que eu vi ela foi aprovada, já estão movendo os pauzinhos, só que ainda não vi nenhum conteúdo na internet dizendo como foi a experiência, como é que está sendo o processo, né? Ainda carece de informações a respeito da prática, tá? Mas a teoria, a gente já tem uma teoria muito bem elaborada aí e muito interessante. Por isso que eu acredito que muitos imigrantes aqui em Portugal vão sair em massa aqui do país devido a essa diretiva, tá?
Diretiva 2024/1233, convido vocês a estudarem sobre isso também. E se eu errei alguma coisa, deixem nos comentários e agregue esse conhecimento, tá? Então, assim, eu vejo que Portugal ganha muito com isso e, enfim, né, o imigrante aqui, eu estava falando sobre isso, eu acabei cortando para falar sobre a diretiva, mas o imigrante retido aqui no país, ele tem duas opções, ou simplesmente larga todos os impostos que você já pagou para o Estado, toda a contribuição que você já fez e faz de conta que nada aconteceu e volta para o seu país, porque você não está preso, tá? Você tem o direito de ir e vir, mas só da sua casa, lá no seu país de origem, tá? Ou, né? Ou você simplesmente aceita os termos, aceita o novo cenário e continua pagando suas contas, ou ao menos tentando pagar essas contas, porque a pessoa tem que comer, ela tem que pagar aluguel, onde é que ela vai morar, o que é que ela vai comer, então ela acaba movimentando muita grana, mesmo estando irregular aqui no país, tá? Então eu acredito que Portugal ganha demais e disparadamente é o que mais ganha com esse novo cenário para os imigrantes aqui no país. Bom, os maus empresários também ganham muito com isso, como eu falei, né, aí no decorrer do vídeo e falo de uma maneira bem sucinta, quando você está irregular, acaba sendo interessante para quem tem uma índole não muito boa, porque ele sabe que você é uma pessoa vulnerável. Então, quando você chega no país, você fala, pô, tô indocumentado, pô, não conheço ninguém. Gente, isso daí é um prato cheio para a pessoa usar e abusar de você. Então, ao saber que existem cada vez mais imigrantes irregulares aqui no país, eles simplesmente se aproveitam disso. Eu não posso generalizar, tem muitas empresas boas, mas eu, por exemplo, trabalhei numa empresa pequena que, mesmo estando regular, passei por muitas dores de cabeça, porque muitas pessoas que estão em situação irregular desconhecem dos seus direitos. Isso, assim, eu falo com toda certeza. Até mesmo pessoas que vêm, por exemplo, com a cidadania. Eu já conheci gente com cidadania portuguesa falando, Daniel, caramba, tô com cidadania, vim aqui com cidadania, para mim é mais fácil, né? Pô, não sei, cara, sabe por quê? Porque aqui em Portugal, se você não tem conhecimento dos seus privilégios, você não tem nada. Porque assim, já é muito difícil aqui o país. Desculpa estar falando isso para vocês e até pedir desculpa pro seguidor em questão, mas eu falei, cara, não adianta nada você ter e não saber para que serve. Aqui em Portugal, o fato de você muitas vezes falar o português brasileiro, você já não tem cidadania. Eu falo isso com muito pesar. Você já não tem cidadania. Então, quando você pergunta para mim quais são os seus direitos, eu posso te ajudar. Manda mensagem para mim, que eu mando vários links, até mesmo o meu guia gratuito, né, onde eu posso agregar essa informação. Mas toma cuidado para você não ser uma pessoa vulnerável, mesmo tendo tudo no bolso para não ser. Entende? Você vê que a pessoa se coloca naquela situação porque ela não se prepara. Eu acho que quem ganha muito com isso também, eu acho não, né? Eu vejo isso, principalmente pelo relato de vocês e por consultar o cenário, né? Eu tenho visto alguns pressários de advogados a respeito do que está acontecendo e me assustou. Eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas eu também não quero deixar de trazer alguma informação que eu acho relevante. Eu vejo que os advogados têm ganhado muita grana e até mesmo os advogados que são brasileiros, que têm conhecimento da causa, que sabem o que muitas pessoas estão passando aqui no país. Porque simplesmente eles se aproveitam desse cenário ao invés de... Eles se aproveitam para ganhar dinheiro ao invés de se juntar por uma causa, entende? Então eu vejo que, por exemplo, eu vi um pressário, né, de um advogado, de um grupo, na verdade, né, onde a pessoa mandou mensagem falando a respeito do deferimento tácito. Para quem não sabe, quando você está irregular aqui em Portugal e você não obtém resposta da entidade competente a respeito do seu caso, o deferimento tácito, até eu anotei aqui para poder ler para vocês, é a aprovação automática de um pedido administrativo pelo silêncio ou inércia da entidade competente, tá? Então, se você, quero atualizar, quero renovar a minha autorização de residência e o órgão competente não responde, e qualquer outro órgão público, né, que você queira resolver algum assunto, você consegue ter essa aprovação automática, exercendo esse direito do deferimento tácito.
Então, muitas vezes a pessoa ela tenta resolver por si só, ela não consegue e ela acaba contratando um advogado. E aí eu estava vendo o relato, né, de uma pessoa que pediu esse deferimento tácito para um advogado brasileiro. E assim, na verdade ele pediu para um escritório desse advogado. Só que esse advogado ele não era o único do grupo, tinha vários outros, né? E aí ele mandou mensagem, caiu na triagem. E aí ele passou a situação dele, e aí a moça da triagem, né, o rapaz que atende, falou assim, olha, a gente interpretou o seu caso e a gente entendeu que o melhor caminho seja por aqui. Sabe aquele atendimento humanizado? Chegou falando mais ou menos esses assuntos assim, para poder meio que ganhar a pessoa ali naquele, nossa, caramba, que atendimento incrível, maravilhoso. E aí falando, né, pô, ó, então, para melhor entendimento, né, para que a gente entenda de uma maneira 100% garantida, você tem que pagar um valor de 80 euros só para o advogado ouvir o seu caso. Mas, Daniel, a gente não pode precificar o trabalho dos outros. Concordo plenamente sobre esse ponto. A gente não pode falar o quanto que a pessoa deve cobrar. Mas também dói muito quando você vê um brasileiro cobrando 80 euros só para te ouvir, e caso você queira contratar o serviço de deferimento tácito, você vai ter que pagar 400 e tantos euros, tá? Que foi o valor que eu vi do caso em questão. E se a pessoa, né, tivesse urgência a respeito daquela situação para ser escutado e para ter o deferimento tácito realizado quanto antes, para que ela pudesse até mesmo encontrar um trabalho para poder, enfim, pagar as contas, porque muitas vezes a pessoa está desempregada, né? Então ela precisa resolver aquele assunto o quanto antes. E aí o valor era duplicado, ou seja, ao invés dela pagar 400 euros, que era muito caro, mais os 80 da triagem, mas a triagem era opcional, mas os 400 e tanto era valor fixo, assim, sabe? É o pressário do grupo ali de advogados. Se ela quisesse urgência, ia para 800 e alguns quebrados. E o porquê que eu falei para vocês que dói muito, né? Quando a gente olha para outros advogados, principalmente portugueses, e consulta quanto custa um deferimento tácito, a gente vê que o valor que é cobrado por esses advogados é o mesmo valor da triagem. Aí você pensa, caramba, a galera está fazendo uma divulgação, lutando pela comunidade brasileira, mas cobrando caro no serviço que, pô, sabe que muita gente está, enfim, né, na pindaíba aqui em Portugal, porque trabalhando regular a conta já não fechava, imagina estando irregular. Enfim, mediante os fatos, eu vejo que a primeira solução que muita gente tem adotado é simplesmente imigrar novamente, principalmente para quem era imigrante aqui em Portugal ou ainda é. Por quê? Porque a gente já largou a nossa base, a gente já largou o nosso conforto, a gente já deixou a nossa família lá no nosso país de origem, conseguiu desprender deles, né? Então, assim, pra gente acaba sendo mais fácil porque a gente já deixou os amigos lá no Brasil, a família, o nosso conforto, o nosso entretenimento, as nossas praias, enfim, a nossa vida no Brasil, em busca de uma vida melhor aqui. E quando a gente não acha essa vida melhor aqui em Portugal, a gente tem uma facilidade maior em imigrar novamente, porque a gente já fez isso. E vejo que também tem muita gente voltando para casa, e acho que é o caminho mais fácil, porque imigrar novamente exige mais cabeça, né? E você muitas vezes acaba criando um trauma. Eu vejo que isso está acontecendo bastante. As pessoas estão criando um trauma, não somente de Portugal, mas da experiência imigratória. Então ela simplesmente atinge ali um burnout, talvez, e só consegue pensar em voltar para casa e tentar voltar a viver, sabe? É basicamente isso, porque ela simplesmente está cansada de sobreviver aqui no país. E muitas pessoas que estão regularizadas também, né? Não é somente pessoa, não é porque é imigrante que está aqui em Portugal, está irregular. Tem muita gente que está regular aqui, mas não, eu acredito que não seja a maioria, né? Não sei, me corrija aí nos comentários, mas eu acho que tem muito mais gente irregular do que regular. Tem muita gente esperando a diretiva 2024/1233. Como ainda carece de informações a respeito de relatos na internet, né? Muitas pessoas elas esperam ali um relato de alguém, pô, caramba, vim aqui para, sei lá, para a Alemanha por meio dessa diretiva e funcionou assim para mim. Então, ou até mesmo pessoas que vendam, né? Pô, eu sei que vai acontecer muito disso, né?
eu vim aqui para a Alemanha pela diretiva e compre meu e-book para poder saber como é que eu fiz, né? Mas de qualquer forma vai vazar muita informação a respeito disso na prática. E eu acho que quando isso começar a acontecer, aí que a gente vai notar muitas notícias, se bem que já foram muitas notícias falando da falta de mão de obra aqui no país, né? Principalmente pela falta de imigrante. Mas é aí que a gente vai ver o cenário esvaziar mesmo, tá? Aí que a gente vai ver muita gente fazendo valer o investimento, porque ele está tentando sobreviver a esse cenário muitas vezes traumático e investindo um dinheiro pesado para poder se regularizar, mas justamente para poder usufruir dessa diretiva e, quem sabe assim, escrever uma nova história nas suas vidas, né? Então, eu deixo uma pergunta aí para vocês para encerrar esse vídeo a respeito do futuro, tá? Vocês acham que Portugal, mediante até mesmo essa diretiva, mediante essas notícias de pessoas relevantes da área confessando que está faltando mão de obra, tem empresas fechando, tem asilos fechando, o que vocês acham? Vocês acham que Portugal vai começar a fazer alguma coisa para reverter essa situação? Ou vocês acham que, Daniel, o último a sair apaga a luz e valeu? Bom, deixa a sua opinião aí embaixo. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado por estarem aqui comigo nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até o próximo vídeo. Muito obrigado, tchau.